pegar um próximo exemplo. Ó. O próximo exemplo ele diz o seguinte. Vamos lá. Eu tenho aqui, vamos lá que sumiu. Ó. Eu tenho aqui dois conjuntos. O conjunto A tem os seus valores, o conjunto B tem os seus valores. Eu tenho uma relação de A em B, ou seja, o A é o domínio, o B é a imagem. E eu tenho uma lei de formação, y é igual a x ao quadrado. O x é o A, o y é o B. Então, y é igual a x ao quadrado. Aqui eu tenho o y, aqui eu tenho o x. Se eu pegar 1 ao quadrado, tá? Então vamos lá, opa, desculpe, né? Se eu pegar menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, não é? Então se eu pegar menos 3 ao quadrado, é menos 3 vezes menos 3. E nós já vimos na nossa aula da etapa 1, né? Nós fizemos uma revisão, a etapa 1 faz uma revisão de operações numéricas, né? Menos com menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9. Então, menos 3 ao quadrado dá 9. Se eu pegar menos 1, né? X ao quadrado, está aqui. Menos 1 ao quadrado, mesma coisa. Menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1, então menos 1 ao quadrado dá 1. Agora eu vou pegar 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 ao quadrado dá 1, está aqui. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 ao quadrado dá 9, está aqui. E aí eu lhe pergunto, essa relação é uma função? Pode ter certeza que uma pergunta dessas feita na sala de aula, muitos responderiam que não é. Mas por que não é? Porque eu tenho 2 aqui. Galerinha, olha só. Isso aqui é a imagem. Isso aqui é o domínio. Cada domínio, vamos ver se isso aqui é uma função. As duas situações, para que seja uma função. Cada domínio, cada elemento de x ou do conjunto A, tem que ter um correspondente na imagem. Tem que ter um correspondente no conjunto B. Tem que ter um correspondente y. Eu pergunto, todos os elementos aqui de x possuem correspondentes em y? Todos os elementos do domínio possuem correspondentes na imagem? Possuem. Primeiro ponto para a gente saber se é uma função. Segundo ponto, cada elemento do domínio deve ter um e apenas um único correspondente na imagem. O 3 só tem um correspondente, que é o 9. O menos 1 só tem um correspondente, que é o 1. O 1 só tem um correspondente, que é o 1. Tá? O 3 só tem um correspondente, que é o 9. Não importa que sobrem elementos na imagem, não importa que uma mesma imagem esteja relacionada a 2 domínios. Isso não tem problema. Tá? Toda e qualquer lei de formação vai poder permitir isso. O que nunca vai acontecer é que uma lei de formação permita que eu tenha o mesmo domínio, tá? Com imagens diferentes. Então, cada domínio tem uma única imagem e somente uma única imagem. Então, a gente observa que essa relação, efetivamente, ela é uma função. E eu coloco, inclusive, aqui no meu material, né? Coloco aqui no meu PDF, nós podemos observar que todos os elementos de A estão associados a elementos de B. E cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Então, essa relação é uma função de A em B. Enganei vocês, falei que só tinha mais um exemplo. Não, tem mais um agora. Mas esse aqui é o último, tá? Daqui a pouquinho vocês vão poder dar uma parada e começar a trabalhar. Então vamos lá. Último exemplo aqui, nós temos o seguinte. Eu tenho o conjunto A, formado por 16, 81. Eu tenho o conjunto B, formado por menos 2, 2 e 3. Estou dizendo que é uma relação de A em B, ou seja, o A é o x, é o domínio. O B é o y, é a imagem. E eu tenho uma lei de formação. Y à quarta potência é igual a x. Novamente, o x representa o A, o y representa o B. Eu vou verificar se isso aqui é uma função. Então, o y à quarta é igual a x. Menos 2 à quarta. Menos 2 à quarta nada mais é do que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Tá? Toda vez que eu multiplico um número por ele mesmo, o número por ele mesmo, em quantidade pares de fatores, 4 fatores é uma quantidade de par,
eu sempre vou ter como resultado positivo. Olha só, menos com menos dá mais, está aqui. Mais com menos dá menos, está aqui. Menos com menos dá mais, está aqui. Então, na verdade, tá? Menos 2 elevado à quarta potência, porque y à quarta é igual a x, menos 2 elevado à quarta potência, vai dar positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Etapa 1. Nosso arquivo de etapa 1 trabalhava com potências também, né? Então, o que acontece? 16. 2, tá? A quarta potência de 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. A quarta potência de 2 também vai dar 16. E a quarta potência de 3? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá? Então tem aqui uma relação. E eu pergunto para vocês, essa relação, ela representa uma função? Aqui, nesse caso, em sala de aula, a grande maioria já começa a entender isso aqui, a grande maioria responde correto. Não é uma função. Por que que não é uma função? Não é uma função porque eu tenho aqui um elemento de x, tá? Que tem duas imagens, e isso não pode acontecer, né? Cada elemento de x, cada elemento do domínio tem que ter uma e apenas uma, ou um correspondente na imagem. Eu tenho um domínio x com 2 correspondentes na imagem. Logo, isso não é uma função. Beleza, galerinha? Então, o que nós temos a partir daqui, ó? Tá? Seguindo a nossa sequência didática de sala de aula, você faz a mesma coisa em casa, tá? Você teria que voltar naquele texto inicial e refazer aquele texto inicial, tá? Porque aí você vai entender melhor o que você estava pensando de errado. Tá? Então você vai começar a corrigir os seus erros. E depois você vai fazer toda essa tarefa que eu tenho aqui, né? Então eu tenho aqui toda essa tarefa, tenho exercício 1, 2, 3, 4, eu tenho alguns exercícios, tá? Na verdade eu tenho até o exercício 8.